Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma no mundo inteiro. Eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços telemáticos. Repórter Paulo Maciel.blogspot.com. É um dos endereços, né? Tem o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia neste vídeo, a liturgia de 5 de outubro de 2023, quinta-feira, 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito tem a missa à escolha. Pode ser a missa comum ou a missa em memória facultativa de São Benedito, o negro, o mouro, religioso. Nesse caso, a veste é branca. Memória facultativa também pode ser de Santa Faustina Kowalska. Ok? Então fica a escolha do presidente da celebração. Vamos às leituras deste dia. Primeira leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 1º ao 4a, do 5º ao 6º, 7b ao 12. Naqueles dias todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da porta das águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou em seu lugar e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 18 ou 19.
vai depender se é da Bíblia Vulgata ou da de Jerusalém, versículos 8º, 9º, 10º e 11, refrão 9A. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repitamos! Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Repitamos! Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 1º ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre o texto bíblico, pelo menos pelo Evangelho, né? O Evangelho, nós temos aqui uma explicação da Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990. Os discípulos são organizados por Jesus para anunciarem a boa nova.
no caminho e começarem a realizar os atos que concretizam o reino. Aqueles que não quiserem aderir à Boa Nova ficarão fora da nova história. Então, quem não aderir à palavra de Deus, né, vai exercer o seu livre-arbítrio e vai ficar sem Deus na sua vida. Isso é sério, hein? Agora temos aqui outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Jesus pedia a seus discípulos que se pusessem a caminho de um povoado a outro, chegar, desejar a paz, entrar na casa que os acolhesse, curar os enfermos e pregar que o reino de Deus está próximo, de povoado em povoado. Se em algum lugar não eram recebidos, a ordem era seguir para outro. Naqueles primeiros tempos, a igreja era em proporções menores e podia colocar-se facilmente em movimento. Atualmente, a igreja é uma grande estrutura. Custa-nos mover-nos rapidamente de um povoado para outro, de um problema para outro, porém, onde for necessário, temos de ir. Bem, aqui eu faço a minha parte. Hoje, com a telemática, com a rede mundial de informação, nós temos a possibilidade de chegar a todo o universo, todo o planeta. Então, eu acho que nós estamos divulgando sim a palavra de Deus. Quem não quiser conhecer, aí é outra coisa, mas ela está disponível, né, em muitos meios eletrônicos, conforme eu mesmo divulgo aqui no meu, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Bem, dia 5 de outubro é dia de Santa Faustina Kowalska, virgem religiosa, faleceu em 1938. Faustina teve uma intensa vida mística marcada pelas revelações sobre a misericórdia divina que ela se empenhou em difundir para o bem das almas. Segundo o site do Vaticano, a denominada Apóstola da Divina Misericórdia nasceu em 25 de agosto de 1905 na aldeia polonesa de Glogowiec. Seus pais, Mariana e Stanisław Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda e autêntica. Faustina foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos sentiu-se chamada para a vida religiosa, porém, não tendo autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola, depois de 3 anos, para trabalhar como doméstica na casa de algumas famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família. Aos 20 anos, amadureceu definitivamente a escolha da vida religiosa, animada por uma visão de Cristo sofredor que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar? No dia 10 de agosto de 1925, a santa entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Por 13 anos, percorreu vários conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim e na portaria. Recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais os estigmas, sinais visíveis mais evidentes, e numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou no diário, traduzido em várias línguas. Faustina morreu com apenas 33 anos, em 5 de outubro de 1938, em Cracóvia, consumida pela tuberculose. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou em seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca. Com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Após alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada, antes de tudo, na capela
na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação com as outras formas de culto à Divina Misericórdia, como Jesus havia pedido. A festa da Divina Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, a reza do terço da Divina Misericórdia, a oração da Hora da Misericórdia às 15 horas, a devoção a Jesus Misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia, logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação em 18 de abril de 1993 e a canonização em 30 de abril de 2000. Olha, Santa Faustina é uma memória que pode ser feita nas celebrações deste dia. Então vai ficar a escolha do presidente. Pode ser feita também a missa em memória a São Benedito Negro, que faleceu em 1589. Então vamos à história de São Benedito. Então, dia 5 de outubro é dia de São Benedito Negro. Ele faleceu em 1589. Filho de escravos oriundos da Etiópia, que foram para a Itália, fez-se franciscano e dedicou-se a trabalhos humildes no convento. Embora não fosse sacerdote, chegou a exercer o cargo de superior. Vamos a mais dados sobre São Benedito, de acordo com o site RS21, da TV Século XXI. TV Rede Século XXI. São Benedito Mouro é um dos santos cuja devoção é muito popular no Brasil. Cultuado inicialmente pelos escravos negros por causa da cor de sua pele e de sua origem, era africano e negro, passou a ser amado por toda a população como exemplo da humildade e da pobreza. Esse fato também lhe valeu o apelido que tinha em vida, o Mouro. Tal adjetivo em italiano é usado para todas as pessoas de pele escura e não apenas para os procedentes do Oriente. Já entre nós ele é chamado de São Benedito Negro ou apenas o Santo Negro. Há tanta identificação com a cristandade brasileira que até sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada desde 1983, em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Benedito Manasseri, nome do santo, nasceu em 1526, na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha da Sicília, Itália. Era filho de africanos escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristóforo, herdou o nome de seu patrão e tinha se casado com sua mãe, Diana Lancari. O casamento foi um sacramento cristão, pois eram católicos fervorosos, considerados pela família a qual pertenciam, quando o primogênito Benedito nasceu, foram alforriados, junto com a criança que recebeu o sobrenome dos Manasseri, seus padrinhos de batismo. Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da ilha e desde pequeno demonstrava tanto apego a Deus e à religião que os amigos, brincando, profetizavam: Nosso Santo Mouro. Aos 21 anos de idade, ingressou entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lança, sob a regra franciscana em Palermo, capital da Sicília, e tornou-se um religioso exemplar, primando pelo espírito de oração, pela humildade, pela obediência e pela alegria numa vida de extrema penitência.
Na Irmandade exercia a função de simples cozinheiro. Era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços e mais tarde foi eleito superior daquele convento. Mas quando o fundador faleceu em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que todos os integrantes se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis, pois não queria os eremitas pulverizados em irmandades sob o mesmo nome. Todos obedeceram até Benedito, que sem pestanejar escolheu o convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, onde viveu o restante de sua vida. Ali exerceu igualmente as funções mais humildes, como faxineiro e depois cozinheiro, ganhando fama de santidade pelos milagres que se sucediam por intercessão de suas orações. Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos e leigos, enfim, ricos e pobres, todos se dirigiam a ele em busca de conselhos e de orientação espiritual segura. Também foi eleito superior e, quando seu período na direção da comunidade terminou, voltou a reassumir com alegria a sua simples função de cozinheiro. E foi na cozinha do convento que ele morreu no dia 4 de abril de 1589, como um simples frade franciscano, em total desapego às coisas terrenas e à sua própria pessoa, apenas um irmão leigo gozando de grande fama de santidade, que o envolve até os nossos dias. Benedito foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII. Seu culto se espalhou pelos 4 cantos do planeta. Em 1652, já era o santo padroeiro de Palermo. Mais tarde foi aclamado santo padroeiro de toda a população afro-americana, mas especialmente dos cozinheiros e profissionais da nutrição. E mais, na igreja do convento de Santa Maria de Jesus, na capital siciliana, venera-se uma relíquia de valor incalculável, o corpo do Santo Mouro, profetizado na infância e ainda milagrosamente intacto. Assim foi toda a vida terrena de São Benedito, repleta de virtudes e especiais dons celestiais provindos do Espírito Santo. Que história bonita, né? Muito bonita a história de São Benedito o Mouro. Agora vamos a outros santos. Santo do dia 5 de outubro, São Plácido, foi monge do século VI. Plácido foi discípulo de São Bento desde a infância. É padroeiro dos noviços beneditinos. Santo do dia 5 de outubro, Santo Apolinário, foi bispo do ano 520. Apolinário deu nova autoridade e esplendor à religião cristã na diocese de Valença, na França. Santo do dia 5 de outubro, São Froilan, bispo, faleceu em 905, ano 905. Froilan foi bispo de León, na Espanha, e empenhou-se especialmente na evangelização das regiões reconquistadas aos mouros. Santa do dia 5 de outubro, Santa Flora, foi virgem e faleceu em 1347. Era religiosa da Ordem de São João de Jerusalém. Dedicou-se à assistência aos enfermos pobres no hospital de Beaulieu, na França. Santa do dia 5 de outubro, Santa Ana Schaffer, virgem, faleceu em 1925. Ana era uma jovem alemã que exerceu o trabalho de empregada doméstica, queimando-se com água fervente. Nunca conseguiu curar as feridas, dedicando sua vida à pobreza e oração, oferecendo sofrimentos pela salvação das almas. Santo do dia 5 de outubro, Beato Raimundo de Capua, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote.
Faleceu em 1399. Raimundo de Capua era sacerdote dominicano, diretor espiritual de Santa Catarina de Sena. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará o que você suplica, o que você pede, se for para o seu bem. O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece diariamente as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar em nossas orações e súplicas uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A resposta que for melhor ele nos dará, porque ele é o nosso Pai, e o Pai quer o melhor para o Filho, principalmente o Pai da divina misericórdia, o Pai celestial, o divino Pai eterno. Né? E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia ou o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Quem nessa terra caminhar com Jesus, por sua livre e espontânea vontade, quem aceitar esse amor infinito de Deus para conosco, aquele que se humanou, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Quem aceitar esse Deus misericordioso, de infinita misericórdia, continuará com ele depois dessa efêmera passagem pela terra. Quem não quiser Deus vai se excluir por conta própria, indo para a tormenta eterna, infelizmente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Shalom!